Aqui no estúdio, a gente conversa agora com o vice-prefeito de João Pessoa, Manuel Júnior. Vamos conversar com o vice-prefeito sobre temas da gestão e da política. Boa tarde, vice-prefeito, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. É uma alegria muito grande cumprimentar também seus telespectadores e a toda a Paraíba. O que é que o senhor tem feito aí nesses últimos dias em termos de gestão pública? Qual a sua missão dentro da gestão municipal? Hermes, nós temos algumas missões, né? Desde o período em que ainda deputado federal, me tornei vice-prefeito da cidade de João Pessoa, nós encaminhamos várias emendas e ações para a cidade de João Pessoa. E recentemente acompanhei o desenrolar de todo o processo da falésia do Cabo Branco. Hoje mesmo despachava com o secretário de Saúde, Adalberto Fulgêncio, acerca das emendas que aportei e empenhei para a cidade de João Pessoa, e é um total de mais de 32 milhões de reais. Uma delas, uma emenda de bancada impositiva para o Hospital Santa Isabel, para dotá-lo de infraestrutura capaz de realizar cirurgias complexas na área da cirurgia cardíaca, cirurgia urológica. Um volume de recurso bastante significativo, 18 milhões e 400 mil reais. Recursos também que foram aportados para a maternidade de Canda Vargas, para o ortotrauma, para o Hospital do Valentina, o Hospital Infantil do Valentina, e também para a atenção básica à saúde. Eu saí lá da secretaria faz pouco tempo e avisei, inclusive, que viria ao seu programa. Foi oportuna a sua pergunta. Além disso, a cidade de João Pessoa hoje vive um intenso canteiro de obras, de pavimentação asfáltica, de pavimentação de ruas que não eram asfaltadas e calçadas. E esses recursos, Hermes, foram recursos da emenda de bancada impositiva, que eu tenho a honra de dizer que foi empenhada por nós em abril de 2017, e já estão sendo executadas. É um volume alto de recursos, são 84 milhões de reais. Também uma obra, são várias obras em vários bairros da cidade, e tem uma obra importante ali entre Mangabeira e Valentina, que é uma obra de acesso para evitar justamente aquele transbordo do rio Cuiá, que impossibilita não só pedestres, ciclistas, mas também até o trânsito de ônibus e caminhões naquele trecho. E obras importantes como a ligação do Altiplano Cabo Branco para o circular da cidade universitária, que será uma obra importante de mobilidade urbana para a cidade. Além disso, eu falava ainda há pouco... Pode falar. Eu falava ainda há pouco da falésia do Cabo Branco. Sim. Foi um projeto que nós acompanhamos no Ministério da Integração Nacional. Tem, inclusive, um paraibano de Pombal que nos ajudou, é o coordenador da área de projetos lá do Ministério da Integração. E o projeto foi aprovado e o ano passado empenhado, 65 milhões. A Prefeitura está justamente em fase de processo licitatório para garantir não só o sustentáculo da falésia, a engorda da beira-mar, da praia, né? A contenção das correntes marítimas e principalmente a drenagem da falésia, que é o ponto fundamental para que não haja desmoronamento da mesma, um ponto importante do ponto de vista turístico, estratégico do ponto de vista geográfico e principalmente para o nosso estado, que é conhecido no mundo todo como o ponto mais oriental das Américas. Agora, todo mundo fica naquela expectativa. Tem um monte de burocracia, de etapas burocráticas pelo meio, mas todo mundo quer saber. E essas obras, quando começam, quando terminam? Especialmente com um olhar bem diferenciado para a barreira do Cabo Branco, que é aquele ponto mais extremo, do extremo oriental ali. Finalmente, quando é que a gente vai ver as obras em andamento? Eu lhe garanto que em torno de 6 a 8 meses as obras estarão iniciadas. E aí terá uma continuidade sequente, com sequência, né? Porque nós fizemos uma breve intervenção, que era uma emenda de bancada do então senador Wilson Santiago, cerca de 5, 6 milhões, e fizemos com recurso próprio também a drenagem de uma parte ali próximo da Estação Ciência. Isso aí não é suficiente para dar vazão ao escoamento das águas pluviais. Agora não. Com esses 65 milhões de reais, podemos garantir que a falésia do Cabo Branco será preservada. Ou seja, mesmo assim, as obras devem começar somente no ano que vem. Eu estou dizendo 6 meses, Hermes, porque um processo licitatório de um volume de recurso desse não se faz em 30, 40, 60 dias, né?
tem recurso, muitas vezes as empresas entram com recurso. Eu estou dizendo que nesses próximos 6 meses, com certeza, nós estaremos iniciando as obras da Falésia do Cabo Branco. O que foi que houve que as outras administrações não deram andamento a esse processo? Foram muitas promessas feitas, mas infelizmente nunca deram prioridade, como foi o Parque da Lagoa, nosso Parque da Bica, o novo Parque da Bica também, que estará sendo entregue ainda esse ano pelo prefeito e pela administração atual. Agora mesmo estamos lá no Parque Sanhoá, que é uma obra importante. Eu digo que a maior obra, eu acho que é a obra mais importante dessa cidade, ainda não iniciou, mas será justamente o resgate do Porto do Capim, aonde nós nascemos, aonde a cidade de João Pessoa teve o seu, vamos dizer assim, o seu marco, o seu início lá em direção à Rua Nova, que é a General Osório. A cidade de João Pessoa tem essa prerrogativa, eu acho que é a única do Brasil que nasceu ao invés do mar para o interior, do rio para o mar, né? O nosso crescimento foi inverso e é uma satisfação dizer que esses recursos já estão aportados, já estão garantidos. É uma obra que vai desde o S, tem ações lá no S que já estão sendo feitas, o Parque Sanhoá e o Porto do Capim são obras interligadas no mesmo recurso. Esses recursos já estão garantidos, apenas nós temos questões ligadas à habitação que estão sendo tratadas não só pela Secretaria AFIM, que é a secretaria conduzida competentemente pela doutora Socorro Gadelha, mas também por outros órgãos da Prefeitura, exemplo da Progen, que tem se dedicado junto com o Ministério Público para tentar desembaraçar essa obra. Mas o senhor vice-prefeito tem acompanhado a situação também, inclusive, dessa reforma da Previdência em relação aos municípios, e o senhor tem a experiência de já ter sido deputado federal, já ter participado de entendimentos, de articulações como esses que ocorrem no Congresso. Exato. Na sua opinião, começar logo pela sua opinião, essa reforma sai esse ano ou não? Pode sair. O governo tem pecado na interlocução com o Congresso. Isso aí eu reconheço e convivi lá, foram 3 mandatos de deputado federal. Na verdade, o relator, e aí a minha experiência, diz o seguinte: o relator da matéria fez um relatório extremamente sucinto e adequado para o momento. O governo sempre quer mais, não é? Acredito eu, Hermes, que em qualquer país sério do mundo não precisa se fazer uma reforma da Previdência. O Brasil é diferente, passou muito tempo sem atualizar a sua legislação. Nós tivemos o aumento da longevidade da própria população, o que altera os cálculos atuariais e, obviamente, deixa a nossa Previdência, e a nossa Previdência, simples Previdência, é superavitária. Obviamente, quando você inclui a aposentadoria rural, o BPC e tal, é que a Previdência se torna deficitária. E é justamente esse déficit que precisa ser equalizado. E a cada 10 anos, 15 anos, qualquer país sério do mundo faz adequação nas suas previdências para mudar justamente em função do cálculo atuarial, da longevidade da sua população. Eu acredito que vai passar no Congresso Nacional uma proposta que seja equilibrada para o momento, né, e que possa ajudar o governo a sair desse déficit fiscal que o país tem hoje, porque é importante para os investimentos retornarem, para a economia voltar aos patamares de 10 anos atrás, em que a gente estava crescendo bem. Eu espero isso. Não vou votar, mas quando lá atrás ainda deputado federal, que o presidente Michel Temer encaminhou para a Câmara a proposta de reforma tributária, eu tive a oportunidade de dizer a ele: nesse projeto como está, eu não votaria. Com alterações, e aí parabéns ao relator da proposta agora, fez um relatório equilibrado. Como os governadores, os prefeitos também querem que sejam incluídos os servidores municipais, os governadores os estaduais, nesse projeto original que está lá. O relator deixou de fora. Essa é uma articulação com governadores e prefeitos. É necessária a inclusão dos servidores municipais? Olha, seria adequado, não é? Era até uma resposta do Congresso aos outros níveis de governo, estadual e municipal. Mas, obviamente, a minha impressão é que o Congresso irá fazer a parte que compete à União
e deixar para que as assembleias legislativas e as câmaras municipais adequem também a sua legislação. E eu acho que isso tem que ser tratado com muita transparência. Tá. E o desgaste político? Não, eu acredito que o mesmo discurso que o governo está fazendo, os governos estaduais e municipais têm que fazer para os seus servidores. Tem que colocar digital, tem que assumir o colocar ônus. digital, claro. Não tem por que não fazer. Deixa eu fazer Essa história de se esconder atrás da cortina, ou seja, você é contra aqui, mas lá você quer ser a favor. Isso não existe, né? Isso não faz parte da boa política. Deixa eu fazer uma perguntinha simples. Vice-prefeito pode ser candidato à eleição? Pode. Terminando o mandato do atual prefeito? Qualquer vice-prefeito elegível pode ser candidato, sem nenhum problema. Manuel Júnior está nesse páreo? Nós iremos disputar as eleições de 2020. 2020. E qual o sentido da oposição? Como é que o senhor observa o atual momento da oposição aqui na Paraíba? Porque o senhor vai ser um candidato de oposição Claro. à máquina do governo. Claro, nós sempre adotamos essa postura desde o período passado. Não era o atual governador, não é? O atual governador, inclusive, pessoalmente, tem uma relação pessoal muito boa com o João. Desde a época que fui vice-prefeito de João Pessoa, ele era secretário do município, na época o prefeito era o ex-governador, e depois disso ele ocupou vários cargos na prefeitura e também no governo do estado. Nós tivemos sempre uma relação pessoal muito boa, mas estamos em lados diferentes da política, não é? Na verdade, a proposta da oposição para a eleição municipal muda muito, porque aqui em João Pessoa nós somos governo. Então, nós iremos defender aquilo que está sendo feito e projetado para o futuro. Nós precisamos preparar os municípios paraibanos, eu me refiro a João Pessoa, mas quero me referir a todos os municípios, preparar a Paraíba para o futuro. Eu fui prefeito 3 vezes da minha terra natal, Pedras de Fogo, e peguei um município acanhado, esquecido ali no litoral sul da Paraíba. Graças a Deus, foram através dessas conquistas administrativas que me tornei deputado estadual, deputado federal 3 vezes e vice-prefeito da capital João Pessoa 2 vezes. O PSB, que é a oposição à gestão municipal, tem como carta na manga, vamos dizer assim, até o AS mesmo, como o ex-governador Ricardo Coutinho. O considera, inclusive, imbatível. A situação, como é que vê essa eventual candidatura do ex-governador? Olha, eu, como faço política há algum tempo, né, eu sou médico, mas estou político há algum tempo, vejo que essas candidaturas imbatíveis muitas vezes fracassam e naufragam, né? O ex-governador, ele teve a oportunidade de ser prefeito em João Pessoa por 2 vezes. Uma das vezes, inclusive, eu fui o vice-prefeito em 2004, na mesma chapa do ex-governador. Ele foi governador 2 vezes. E, obviamente, o eleitorado, ele altera o seu nível de consciência, ele começa a pensar em novas alternativas. Isso vai acontecer em João Pessoa e em diversos municípios da Paraíba. Nós iremos, o Solidariedade, partido que eu presido estadualmente, tem procurado ampliar suas bases. Nós temos já vários candidatos a prefeitos, candidatos fortes. Nós teremos candidato também aqui na capital. Iremos discutir os problemas não só de João Pessoa, mas de todos os municípios do estado, de forma bastante transparente, com propostas reais, sem a fantasia, muitas vezes, das promessas eleitoreiras. E eu espero que o ex-governador, se ele participar, se ele conseguir participar do processo eleitoral, que ele o faça também trazendo justamente não só as suas ideias, mas também aquilo que fez e que poderá fazer para que o debate seja de alto nível. Por que o senhor coloca em dúvida a participação do ex-governador no processo do ano que vem? O ex-governador precisa explicar algumas coisas que a Paraíba ainda aguarda. Uma delas é a Operação Calvário. Tá. Agora, a gente vai acompanhar esse processo, inclusive, da Operação Calvário, né, que está sendo apurado, inclusive, pelo Ministério Público, pela Justiça, pelo GAECO. Vamos dar tempo ao tempo e ver as respostas da Justiça. Vice-prefeito Manuel Júnior, queria agradecer sua presença, sua participação aqui no Correio Debate. Hermes, é sempre uma alegria muito grande cumprimentar aqui os seus telespectadores, a todos do Sistema Correio e agradecer a sua gentileza de me convidar aqui mais uma vez. Muito obrigado. Será sempre bem-vindo.